Pessoal, então, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aí mais um letivo, né? Praticamente a gente está iniciando agora o ano de 2021, em maio, né? Meio diferente aí, mas a gente está iniciando 2021 agora. Vocês já estão no terceiro módulo do técnico de informática, isso é muito legal, porque está na fase final do curso, e a gente ainda tem aí um período para trabalhar, né? Se for possível trabalhar presencialmente, que era o ideal, né? Não sei se vai ser possível para vocês a gente voltar até lá. Eu queria muito que pudesse acontecer isso, né? Até ninguém imaginou de lá em 2020, quando nós paramos, que ia levar esse tempo todo, né? Eu já falei isso com vocês algumas vezes nas outras aulas que nós tivemos, mas infelizmente, né, estamos aí, né, mas vamos aproveitar o máximo possível. A disciplina nossa, né, que eu vou trabalhar com vocês, vai ser de programação web. Então, praticamente, eu vou dar uma continuidade daquele conteúdo que nós trabalhamos no módulo passado. Então, aquele conhecimento lá de HTML, de CSS, a gente vai usar bastante aqui, né? Não vai ser algo que a gente vai jogar fora, a gente vai aproveitar e aprender cada vez mais. Só que agora vai ser um pouquinho diferente, porque como a gente está falando de programação web, vai ser possível com que a gente crie aplicações dinâmicas para a internet. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso agora na aula de hoje ainda, e vocês vão ver que essa palavrinha dinâmica vai fazer toda uma diferença na hora de construir um site, uma página para a internet, né? Porque o código que a gente vai desenvolver, ele vai responder ao que o usuário vai digitar lá na tela. Por exemplo, a gente pode criar um formulário, gravar as informações desse formulário no banco de dados. A gente pode colocar algumas variáveis que a gente vai verificar, e de acordo com esse valor da variável, vai abrir a informação de uma forma diferente na tela. A ideia da página dinâmica, né, eu vou apresentar direitinho para vocês, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Até para a gente entender como é que funciona isso. Tem alguém aqui que não estava no módulo passado, que está aqui hoje? Não, né? Está todo mundo aqui, né? Que aquela parte lá de apresentação, essas coisas eu vou pular, né? Você sabe meu nome, Daniel Maia, sou professor do Instituto Federal já desde 2010, sou da primeira turma de professores que iniciou aqui o campus, né? A gente já tem bastante tempo trabalhando aí com as turmas do técnico em informática, curso superior, e as outras turmas de outros cursos também. Então, essas disciplinas que a gente trabalha basicamente são de programação web, banco de dados, desenvolvimento de sistemas, e aqui com vocês, né, a gente vai trabalhar esse conteúdo, como eu falei. Então, não vou ficar sendo redundante nisso aí, né, vocês já me conhecem do módulo passado. Então, eu gostaria muito, né, de poder estar junto com vocês presencialmente, para a gente poder até conversar melhor, para a gente poder ter mais tempo de poder interagir mesmo, até porque eu vejo que, principalmente nesse momento que vocês vão finalizar esse módulo e terminar o curso, seria interessante da gente até pensar um pouco mais o que eu vou fazer com esse conhecimento que vocês estão recebendo, né? Então, é algo que eu gosto bastante de trabalhar com os alunos, né? Essa visão do que eu posso trabalhar no futuro. Então, assim, é algo que talvez, se vocês tiverem interesse aí no caminhar desse módulo, que a gente vai ter um tempo um pouquinho maior dessa vez, né? Isso aí vai ser muito bom. Então, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. A visão sua sobre o universo da informática, vamos dizer assim, né? Essa questão da gente não somente utilizar esse conhecimento para ser um programador ou alguém que vai estudar um curso superior de informática, mas trabalhar esse conhecimento em outras áreas que vocês possam querer formar também.
né? Igual o curso técnico de informática é muito interessante, mas eu tenho certeza que nem todos vocês vão querer seguir a área de informática para o ensino superior, ou até trabalhar diretamente na área, mas acaba que o conhecimento que vocês têm aqui no dia a dia pode ser aproveitado também em outras profissões ou em outros trabalhos que vocês vão fazer. Então, é algo muito legal justamente por conta disso. A gente tem um conhecimento muito amplo e é muito útil no dia a dia, né? Então, quando eu falo assim, por que você está estudando informática aqui hoje? Né? Provavelmente, a intenção de vocês fazerem o curso técnico seja as diversas possíveis, né? Então, a gente entende que pode ser útil para mesmo aqueles que não queiram trabalhar na área, né? Então, já é uma dicasinha aí que eu falo sempre, porque às vezes fica assim, não sei se eu concluo o curso, não sei, já chegou até aqui, vai até o final, né? Então, é como se fosse um ano inteiro de estudos, né? Se fosse um tempo normal, são 2 módulos, vocês estão iniciando o terceiro, agora vai completar como se fosse um ano e meio. Então, já chegou até aqui, vão ter força, vão concluir até o final. É uma das coisas que eu falo muito também, e que, assim, eu fui percebendo com o tempo que isso é muito verdade, a maneira como que eu faço uma coisa é a maneira como que eu faço todas as outras coisas. Isso eu estou falando, não é só na questão do estudo, não, é questão que reflete na minha vida como um todo. Então, se eu tenho aquela coisa assim de começar algo e parar, provavelmente eu vou fazer a mesma coisa em várias outras áreas da minha vida, certo? Agora, se eu tenho um pouquinho de dedicação, se eu tenho um pouco mais de perseverança, se eu tenho essa atitude assim de começar algo e terminar, provavelmente vocês vão fazer isso com outras coisas também. Então, assim, pode ser que um ou outro passe por isso aí eu falo que eu passei por isso também. Às vezes eu começava alguma coisa e não terminava, eu não dedicava tanto assim, e a gente vai colhendo os resultados disso durante a nossa vida, né? Então, como eu quero que vocês sejam ótimos profissionais, ótimas pessoas, né? Eu acredito que vocês tenham que ter essa atitude também de mais dedicação, de mais perseverança para poder iniciar os estudos, finalizar os estudos, iniciar um projeto profissional, finalizar esse projeto profissional e pessoal também, né? Eu não estou falando só a questão profissional, mas pessoal também é muito importante, né? Então fica a dica para todos vocês aí, porque realmente é um fato que eu fui entendendo com o tempo, né? Tudo que eu fazia de uma forma ou de outra era algo que eu fazia em outras áreas da minha vida. Depois que eu percebi isso, eu falei, realmente isso aí faz sentido. Aí eu percebi que eu tinha que mudar algumas atitudes, né? Só para vocês terem ideia, né? Eu não sei se eu comentei isso com vocês, né, no módulo passado. Quando eu iniciei o curso superior de informática, né, eu estava novinho, assim, acho que estava com uns, sei lá, 18, 19 anos, e eu queria muito fazer o curso, mas eu queria estudar somente aquilo que eu gostava, que eram as disciplinas mais da área da informática mesmo. E como eu comecei a fazer isso, né, aquelas disciplinas que eu tinha de matemática, de cálculo, que eram coisas mais pesadas, que eu não gostava muito, eu deixei de estudar. Então, nos primeiros períodos da faculdade, né, nos primeiros semestres, eu tomei pau em três não, foram 4 disciplinas, né, foram 2 no primeiro período, mais 2 do segundo. E eu tive que ficar parado 6 meses para fazer somente essas disciplinas que eu tinha perdido. Isso aí foi bom para mim porque a partir desse momento eu vi que eu perdi tempo com aquilo, né? Então sempre tem alguma coisa que pode te atrasar, sempre tem alguma coisa que a gente faz que às vezes não está tão legal e a gente pode mudar o comportamento para poder ajustar isso. Então eu prometi para mim mesmo que nunca mais ia fazer isso se eu tivesse que estudar um conteúdo, mesmo que eu não gostasse tanto, mas que estava dentro ali da matriz
do curso, eu tinha que me esforçar, né? Por mais que eu não gostasse. E acabou que deu certo, né? De passar tudo depois disso, conseguir finalizar o curso bem, né? E assim, logo depois, quando eu finalizei, em 2010, eu tive a oportunidade de vir para o Instituto. Então, assim, foi algo bem automático para mim. Eu saí da faculdade e vim para o Instituto. Hoje, se você for ver aí, como eu falei, eu estou aqui desde o princípio, então já está fazendo 11 anos praticamente que eu estou na instituição e eu ainda continuo sendo um dos professores mais novos que tem dentro da instituição, né? Mas é por conta dessa questão, assim, né, de poder identificar que as coisas que eu estava fazendo naquele momento não estavam tão legais. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, vocês podem imaginar isso aí. É porque, né, como vocês estão finalizando o curso, e pode ser que tenha alguma coisa ou outra que vocês queiram ajustar ainda em relação ao desempenho educacional seus, ou desempenho profissional, vocês vão ter que começar a pensar isso a partir de agora, né? Então, como eu falei, eu quero que vocês desenvolvam muito bem o trabalho seus, e para isso vai depender de cada um, né? O esforço, da dedicação, do compromisso, da perseverança, né? Do estudo, e isso aí vai fazer toda a diferença em relação aos resultados que você vai colher depois, né? Eu falo que hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida bem mais confortável do que eu passei nesse período que eu morava em Montes Claros, né, na época da faculdade. Então, é muito diferente, né, você comparar um tempo com o outro. Às vezes eu fico até emocionado mesmo de lembrar algumas coisas, porque, assim, eu vejo que eu tive resultados muito bons, né? Mas dependeu também de um esforço a mais. Então, eu espero que vocês colham também muitos resultados, que vocês tenham realmente muito sucesso na vida profissional, pessoal de vocês, e vai depender única e exclusivamente de cada um. Então, a gente está aqui justamente para poder ajudar e orientar no que for possível. O conteúdo, como eu falei, é importante. Agora, o que a gente faz aqui é simplesmente guiar os passos de vocês em relação ao conhecimento, beleza? Então, não quero estender mais em relação a isso, não. Se vocês um dia quiserem conversar sobre isso, aí a gente vai conversar e pensar até no que a gente pode ajudar vocês em relação à profissão futura que vocês querem escolher, outros estudos que vocês queiram fazer. Eu vou estar aqui para isso também, beleza? Mas vai depender de vocês, viu? Do pedido de vocês. Beleza, gente? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um levantamento aqui rapidinho, né? Só para a gente ver aqui quem está acessando aqui a aula usando o celular e quem está usando o computador. Escreve aí no chat, por favor, o celular, o computador, só para a gente saber como é que está aqui. O Lucas está no celular, o João Vitor está no computador, Vinícius no celular, Sara no computador, Darlene no computador, Breno, Lara, Alessandra está no computador, Gabriel no computador, Filmone no celular, Jéssica no celular, João Pedro não está em casa, beleza. Legal, ótimo. A grande maioria realmente é no celular, né? Celular, tablet, dispositivos móveis, vamos dizer assim. Quando vocês vão fazer Oi, Lenilson. Não demorou aqui, tô no celular também, pessoal. Ah, bacana. Beleza. Então, quando vocês forem fazer as práticas em si, né? Quem tiver o celular vai poder fazer no celular, né? Agora, quem tiver o computador, eu prefiro que seja feita no computador, viu? Até por conta da facilidade que vocês vão ter na digitação, né? Então, até no assistir aula também, a preferência eu coloco sempre no computador. Mas isso a gente sabe, depende da condição de cada um,
É algo que a gente vai fazer aqui, é tentar adaptar as aulas todas para que vocês possam fazer as atividades no celular, ok? Mas a preferência é que vocês façam no computador, justamente por conta que vai ser mais fácil para vocês, né? Vai ver a tela maior, né? Vocês já sabem como é que funciona. A gente compartilha a tela e começa a fazer lá o exemplo. Quem está acompanhando no computador consegue visualizar aquilo ali no momento maior, então, assim, já acompanha muito mais fácil. E quem está no celular acaba que, às vezes, tem que olhar mais de uma vez, né? Tem que olhar por conta que a tela não tem uma definição tão grande assim. Mas isso é só uma observaçãozinha que a gente faz, é importante para vocês acompanharem direitinho a disciplina, beleza? Não é pré-requisito que tenha um computador para fazer. Chegar no final da disciplina, vai ter um exercício ou outro lá que a gente vai pensar direitinho como é que vai ser feito pelo celular ainda, né? Eu falo que essa disciplina para mim também é um desafio, justamente porque quando eu vou trabalhar com conexão com bancos de dados, eu tive uma certa dificuldade no módulo passado com a turma da noite para a gente trabalhar com dispositivos móveis. Mas eu vou tentar contornar isso aí até lá, né? A gente vai demorar um tempinho para chegar lá. Às vezes, né, sendo bem positivo aí, mas eu não falo isso, é muito complicado. A intenção é que a gente voltasse mesmo, pudesse sentar lá no laboratório e fazer o que tivesse que ser feito. Mas, infelizmente, eu não posso falar nada sobre isso. Ninguém pode, né? Mas é isso aí. Ok. Então, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Vamos iniciar o conteúdo aqui. Eu vou jogar a tela suas aqui para o lado, então se eu estiver olhando para o lado aqui, eu vou estar olhando para a carinha de vocês, né? Falo isso aqui porque às vezes fica parecendo, o professor está olhando para o lado da tela aqui, mas não, é porque eu estou enxergando vocês aqui no outro monitor. Vou fazer a apresentação aqui. Tá enxergando a tela aí, então, né? Sim. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai estar trabalhando na disciplina de programação web, né? A programação web, vocês têm ela aí o tempo todo quando vocês acessam um site, né? Quando eu acesso um site de internet, eu vou utilizar um recurso ali de programação e é algo muito comum hoje em dia. Meu slide está ficando meio congelado. Hoje cedo aconteceu a mesma coisa. Eu tenho que configurar direitinho esse computador aqui, mas tudo bem. Deixa eu passando por aqui mesmo. Dá para enxergar se eu colocar nessa tela aqui mesmo, gente? Dá, né? Dá para enxergar, né? Sim? Sim ou não? Dá? Dá para enxergar ou não? Dá, né? Vou considerar que sim. Então, aqui, ó, o que a gente vai trabalhar de conteúdo nessa disciplina? Ferramenta de edição e criação de páginas web profissionais, linguagem dinâmica de programação, trabalhando variáveis, constantes, expressões, operadores, estruturas de controle e repetição, funções, vetores, cookies, sessões e acesso a bancos de dados. Noções de cliente e site dinâmicos para validação de formulários e interação com o internauta, construção de páginas com linguagem dinâmica. Eu vou tentar fazer o zoom aqui da tela, né? Como eu falei, ele tá ruim aqui para passar, mas vou dar um jeito aqui.
de melhorar um pouquinho para vocês. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar, basicamente é isso, né? É o que? A gente pegar uma linguagem de programação para a internet, que no caso aqui a gente vai trabalhar com PHP, uma linguagem muito comum que vocês conseguem desenvolver muito bem, fazer muita coisa. Hoje a maioria dos servidores da internet rodam essa linguagem justamente pela simplicidade, a linguagem de código-fonte aberto, é uma linguagem realmente muito legal. E dentro dela, a gente tem como se fosse uma linguagem de programação qualquer. Né? Tem a parte lá da estrutura de repetição, estrutura condicional, a parte de definição de variáveis, que toda a linguagem de programação tem, certo? Então, qual foi a linguagem de programação que vocês estudaram no módulo passado, lá em desenvolvimento de sistemas? Qual linguagem que foi? Já esqueceram? C++? C++. Quem trabalhou com vocês nessa disciplina? C++. C++ é um pouquinho puxado. Foi C++ mesmo? Não? Ninguém lembra, gente? Vocês esqueceram assim? Passou um mês, deu um branco assim, ó. Apagou tudo. Mas não tem importância não, né? Só imaginar o seguinte, toda linguagem de programação, ela tem uma estrutura de escrita do código, certo? Então, dentro do PHP, a gente vai ter uma estrutura específica, uma sintaxe também de construção desse código, e vocês vão ver que é algo que a gente vai fazer utilizando o conjunto do HTML, CSS, para criar a página bonitinha, né? Então, quando a gente fala em páginas web profissionais, é aquele conjunto que a gente viu, HTML, CSS, PHP. E o PHP ele vai trabalhar o lado dinâmico da página. Quando a gente fala sobre a questão de vetores, né, trabalho com a estrutura de dados dentro da linguagem, isso aqui é muito importante também. Cookies e sessões, que são importantíssimos para a gente fazer páginas de autenticação, igual lá colocar usuário e senha, e acesso a banco de dados para a gente acessar a informação, certo? Então, outra coisa que é muito importante quando a gente vai falar sobre aplicações para a internet são os scripts, né, que a gente pode utilizar. jQuery, JavaScript, né, inclusive no módulo passado nós falamos um pouco sobre eles também. E a gente pode fazer a validação de um formulário com esses scripts, assim como a gente pode fazer animações e um tanto de coisa extra, assim, certo? Então, esse conteúdo é bem rico, né, e é muito útil, principalmente pensando dentro do universo, assim, da informática, hoje é um dos que realmente dá um retorno financeiro até melhor, né, porque várias empresas hoje, né, com esse negócio da pandemia e tudo, eles estão querendo criar soluções para a internet em algum sentido. E quando você tem esse conhecimento do HTML, do CSS, mais a linguagem de programação para a internet, o PHP, o ASP, o JSP, o que for, até o Python também, né, pode ser utilizado para web, a gente consegue criar muitas soluções, né? Então, isso aí é muito importante. Até engraçado aqui que eu estou lembrando que um aluno... Oi, João Paulo, pode falar. Você comentando aí, professor, sobre essa área, depois da sua matéria
anterior, né, eu me interessei bastante sobre a área de desenvolvimento web, né, e eu pensei em começar uma carreira na parte de front-end, né. Na verdade, eu gostaria muito de me tornar um desenvolvedor full stack, né, mas Sim, ainda não tenho a habilidade necessária para esse caso, né. Mas eu achei muito interessante e estou buscando dar uma estudada mais nessa área, porque eu achei muito interessante. legal, João. É, é uma área muito promissora, né? E hoje quem já tem conhecimento na área está colhendo vários resultados interessantes, até resultados financeiros mesmo. Quando você fala assim, né, ainda não tem, né, é legal, né? Mas a questão da prática você vai conseguir, né? A questão do estudo, da prática, tentar pegar um conteúdo extra daquilo que a gente vê dentro de sala de aula. O que eu passo para vocês aqui é importante, mas vocês vão ver que sempre vai ter algo além. Então, é possível sim, né? Eu não preciso nem formar no curso técnico de informática, não preciso nem formar em curso superior para eu ter o conhecimento e fazer algo interessante, né? Fala assim, poxa, mas o professor fala que eu não preciso formar, né? Eu não estou falando que vocês não vão terminar o curso, não, viu, gente? Deixa claro isso aqui. Eu quero que vocês terminem. Mas a informática é muito legal porque eu não preciso ter diploma nenhum, não preciso ter certificado nenhum para eu saber fazer alguma coisa. Então, eu posso ter 12 anos, 13 anos de idade e conseguir fazer algo muito além, às vezes, do que a gente passa aqui no dia a dia da aula. Né? Mas por quê? Porque eu estou estudando e estou praticando. Hoje na internet vocês encontram muito curso, muita coisa gratuita no YouTube que é possível vocês aprenderem sozinhos também. Né? Então, vocês podem aproveitar, já que você tem esse interesse, João, faz o seguinte, pega o conteúdo extra, vai estudando, que tiver dúvida, você me pergunta, não precisa ser coisa só da aula, não. Pelo menos, assim, dessa parte aqui de programação web, né, eu considero que eu sei bastante, né, não é querer falar assim, poxa, sei muito isso aqui, não, mas é porque realmente é questão do tempo que eu trabalho com isso. Né? Eu comecei a programar para a internet, eu era bem novinho, né? Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar com esse negócio aqui, então eu vi a evolução dessa tecnologia toda, da HTML, da CSS, do PHP, essas versões todas que a gente tem até o PHP 8 agora, né? Eu comecei a escrever o PHP, está na versão 3. Então, já tem anos aí que eu trabalho com isso. Então, pode pesquisar mais aí, se você quiser, e tiver de dúvida, você pode me perguntar, viu? Pode ficar à vontade. Então, o objetivo nosso aqui na disciplina é a gente criar um website dinâmico funcional. Né? O que é um website dinâmico? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Né? Então, a gente vai utilizar a linguagem de programação para a internet, que é o PHP. A gente vai utilizar também um servidor web e um banco de dados. O banco de dados normalmente a gente chama de MySQL, mas hoje, normalmente as instalações que a gente encontra na internet, a instalação mais comum, é do MariaDB, com a versão gratuita, open source do MySQL. O MySQL hoje, ele não é open source mais, né? Ele é um código fechado da Oracle, e então tem essa nova versão do MariaDB, que é praticamente a mesma coisa, certo? A gente tem alguns livros, né, de bibliografia que são bem importantes. Esse livro aqui, ó, é bem legal. Na biblioteca nossa do Instituto tem, né, mas eu acho que vocês não conseguem pegar aí nesse período. Acho que o pessoal está mais devolvendo os livros que já tem, mas esse livro é muito bacana. Mas, assim, eu falo que não precisa ficar quebrando a cabeça com o livro, não. Talvez pegar um canal bacana, alguma coisa assim que seja mais prático para vocês, é melhor. Né? Hoje na internet, como eu falei, tem muita coisa. E outra coisa também que é importante, né? Não achem que vocês vão aprender tudo de uma vez. Não achem que, eu não consegui fazer isso, que aquilo ali tá difícil. Não é assim.
Isso aí vai ser um conhecimento que a gente vai construir pouco a pouco, né? Vocês vão perceber que quando vocês estiverem desenvolvendo alguma coisa, vocês não vão colocar todos os recursos de uma vez. Sempre vai ser uma escadinha, assim, ó, coloquei uma parte ali, depois eu coloco mais um detalhezinho a mais. Às vezes eu não sei como é que eu faço isso, eu vou lá na internet e pesquiso, às vezes eu pego um scriptzinho ou outro e adiciono ali, vai dando certo, vou adicionando. Em programação sempre funciona dessa forma. Então, não tem nada que é diferente disso, não. Certo? Então, às vezes a gente fica nessa ansiedade, que eu tenho que fazer assim, que eu já tenho que saber desse jeito. Não. A gente precisa aprender de pouquinho em pouquinho, a gente vai aumentando o nosso nível de habilidade com o tempo, certo? Então, não se preocupem, às vezes, em achar que, no primeiro momento, vocês não estão conseguindo fazer aquilo que vocês gostariam de fazer, certo? Então, é algo que eu coloco no início dessas aulas de programação mesmo, justamente por conta disso. HTML, CSS lá que nós estudamos, praticamente tudo que eu fazia dava certo. Até às vezes, quando eu escrevia o código errado, o negócio passava. Vocês devem lembrar aí as atividades do módulo passado, certo? Agora, aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu não posso ter essa flexibilidade tão grande assim, mas eu posso entender que eu vou aprender de pouco em pouco. E é isso aí que vai fazer com que a gente crie aplicações diferenciadas, certo? E uma coisa também, gente, eu vou imaginar o seguinte, para que eu crio um aplicativo de internet? Para que eu crio um sistema de internet? Quem sabe me responder aí? Para que eu vou criar uma aplicação para a internet? Qual seria a resposta suas? Pode ficar à vontade aí. Se quiser falar no microfone, digitar no chat. Para que eu crio uma aplicação de internet? Um site, um sistema web, um aplicativo específico? Qual é a finalidade deles? Vamos ver as respostas suas. Ô, professor, acredito que possa variar muito, né? Porque tem muitas necessidades, né? Por exemplo, a gente pode criar um aplicativo para consultar o saldo no banco, né? Esse tipo de coisa. Sim, a questão varia sim. Agora tem que pensar o seguinte, tudo que eu for desenvolver em relação à aplicação web, aplicativo de celular, sistema web, um programa, o que for, tudo é para resolver um problema, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é a necessidade daquele usuário que vai utilizar o meu sistema, minha página, o que for, certo? Então, a gente vai resolver problemas. Então, a ideia da construção de um sistema web, aplicativo, que for, é sempre o mesmo. Finalidade de resolver um problema, é dar a solução para alguém. Essa solução, né, como você falou, vai depender daquilo que a gente quer fazer e da empresa específica que a gente possa estar trabalhando e etc. Certo? Então, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva. Tudo que a gente faz dentro da área da informática, e não só na área da informática, mas todas as outras áreas de trabalho, elas servem para o quê? A gente solucionar um problema para alguém. Por que alguém recebe dinheiro para fazer alguma coisa? Então, no caso aí do João Vitor, né? João Vitor, ele trabalha com o irmão dele na loja de informática. Eles recebem um dinheiro para fazer uma manutenção de um celular. A partir desse momento, você está sendo pago para quê? Para resolver um problema dessa pessoa que está com o celular quebrado. Certo? Então, para tudo que a gente faz, não só na área da informática, mas em todas as profissões, a gente ganha dinheiro resolvendo problemas para outras pessoas. Beleza?
Então, isso aí é algo que vocês têm que gravar, viu, gente? Porque é algo assim, independente de informática ou não, sempre funciona da mesma forma. Quem é que ganha mais dinheiro? Aquele que resolve mais problemas para os outros. Beleza? Deu para entender aí? Deu, gente? Faz sentido ou não faz? É sim, professor. Beleza. Então, a ideia nossa é sempre essa aí. Quando eu estiver trabalhando no desenvolvimento de alguma coisa, eu tenho que imaginar exatamente qual a necessidade que eu vou resolver, qual o problema que eu vou resolver, ok? E o que a gente vai fazer depende realmente do problema que vai ser resolvido. Vamos lá, então. Tem esse desenho aqui, ó, que lembra muito o que vocês fizeram no módulo passado com HTML e CSS, né? Que isso aqui a gente chama de um esquema de página estática. Como é que funciona as páginas estáticas dentro da internet, né? Você tem um computador cliente, ou seja, o computador que quer acessar aquele conteúdo, ele vai digitar o endereço do site e vai mandar essa requisição para um servidor web. O servidor web é quem? É a máquina que vai armazenar os arquivos HTML, CSS e de imagens que esse site tem. Então, ele vai buscar aquele arquivo HTML, vai pegar o código CSS e vai retornar para esse cliente. Então, esse arquivo ele já está armazenado ali dentro desse servidor e ele simplesmente busca as informações e retorna para esse cliente, ok? Então, basicamente, a estrutura estática é a que a gente construiu. Aquela página já está salva, já tem um arquivo de imagem, já tem um CSS, já tem um HTML todo produzido ali, está armazenado no computador, ou seja, no servidor web, e a gente simplesmente manda esse arquivo, essas informações para o cliente que solicita essa informação. Inclusive, essa questão do servidor web, a gente vai falar sobre isso nessas aulas também, porque vai ser importante. Vai ser importante para a gente entender como que a gente consegue criar um site mesmo de verdade. Né? Porque como que a gente consegue acessar um endereço através lá de um URL, né, do navegador, e pegar aquele conteúdo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês, na prática também, como que a gente faz o uso desse carinha aqui, né, do servidor. E tem um esquema aqui das páginas dinâmicas, né, que são o quê? É exatamente o que a gente vai começar a criar a partir de então. A gente não tem somente a figura daqueles arquivos que estão armazenados lá em conteúdo meio que fixo, né, mas esse conteúdo vai ser gerado a partir de uma solicitação do usuário. Então, vamos dizer aqui, ó, o usuário é esse aqui, ó, começa o esquema aqui no cliente. Então, eu digitei o endereço de um site, ele vai chegar no servidor desse site, ele vai ver que tem lá um arquivo PHP que vai receber as informações, ele vai falar assim, ó, de acordo com essa requisição, o que eu vou retornar aqui nesse momento vai ser esse arquivo CSS com formatação, mais esses dados que estão armazenados no banco de dados. Então, ele manda para mim as informações armazenadas e isso é exibido para o cliente, certo? Então, o PHP, ele é o quê? É uma linguagem que vai buscar informações de banco de dados e vai retornar para mim um resultado na tela de acordo com aquilo que eu tenho armazenado no meu banco de dados naquele momento. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar algo muito comum. Vou colocar aqui, ó, quando eu entro aqui, ó, site do globo.com. Globo.com. Ele mostra para mim um tanto de notícia, certo? O que tem aqui de conteúdo? São as notícias mais recentes, né? Ou seja, ele consegue identificar
que ele vai retornar esse conteúdo mais recente, por quê? Porque está o último cadastrado. Então, se eu clicar num conteúdo específico aqui, ele vai abrir essa página com esse conteúdo aqui, ó. Certo? Então, opa, peraí. Não aceito nada. Não vai ficar mandando notificação aqui, não. Vou voltar aqui. Então aqui, ó. Quando eu clico numa matériazinha, ele abre a matéria específica. Não quer dizer que eu fiz um HTML para cada matéria dessa aqui, para cada notícia que tem no site. Então, essa aqui é uma página programada, que eu armazeno esse conteúdo no banco de dados. Quando eu clico, ele acessa essa informação e essa página já está armazenada lá, já tem um tempo. Né? Quer ver? Não sei se vai ficar mais claro aqui para vocês. Só para vocês terem ideia aqui, é até bom às vezes a gente pegar um exemplo assim real. Vocês devem ter acessado esse site aqui há algum tempo atrás, né? webp.ifmg.edu.br/nupac, né, para fazer a renovação de matrícula. Então, eu fiz o desenvolvimento aqui dessa ferramenta. Então, quando eu coloco aqui minhas informações de acesso, eu vou entrar aqui nesse painel que vai mostrar o que o sistema tem, né? Inicialmente, ele mostra números, né? Ele mostra aqui, ó, quantos cursos cadastrados que eu tenho, 22. Número de usuários, número de requerimentos de matrícula, número de requerimento geral, número de requerimentos de estágio. Ele mostra para mim informações. Todas elas aqui são informações que eu chamo de dinâmicas. Por quê? Porque ele está armazenado esse conteúdo no banco de dados e retorna para mim exatamente na hora os números que eu tenho. Então, são números do momento, né? Número que eu deixei armazenado lá no meu arquivo HTML e eu estou mostrando isso aqui, não. Então, se alguém chegar aqui e criar um requerimento de matrícula no sistema, se eu atualizar minha página, já vai aparecer um número adicional, certo? Então, a programação para a internet, ele funciona nesse sentido, né? Da gente poder criar essas coisas adicionais aqui. Né? Então, até por questão de sigilo de informação, não vou explorar mais aqui não, mas né, por conta que tem informação de vários usuários aqui, mas só para vocês terem ideia, conteúdo dinâmico é isso que a gente pega de informação de um banco de dados e exibe para a página web na hora. Então, eu não preciso criar uma página armazenada, conteúdo, e deixar aquele trem lá estático, não. Isso aí vai ser gerado o tempo todo, né? Pode mudar. Deu para entender mais ou menos, gente? Eu tentei ser um pouquinho mais objetivo aqui, né? Igual aqui, ó, quando a gente entra no calendário do Google, a gente tem uma página dinâmica, né? Por quê? Porque eu estou cadastrando conteúdo aqui dentro, né? Quando eu entro aqui no e-mail do Gmail, do Yahoo, que for, tudo isso é página dinâmica de internet, porque as informações estão armazenadas e eu acesso aquela informação em tempo real. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Pode seguir. Pode seguir? Legal. Então, PHP. Então, vamos falar um pouquinho sobre PHP, né? Coisa rápida aqui. O que seria, então, PHP? O PHP, né, se a gente for olhar pelo nome aqui, ele era chamado de Personal Homepage, né? Ele foi criado para criar páginas pessoais, mas pela facilidade, o poder que essa linguagem tem, ela começou a ser utilizada para tudo, inclusive para sites comerciais. Ela foi criada em 1995 por Ramos Lidoff, né, um código fonte livre, então ela pode
ter uma modificação, embora a gente saiba que isso não acontece, só o pessoal utiliza as versões que estão disponíveis. Hoje a gente tem a versão 8, mas ainda que é o mais utilizado nesse momento, principalmente as versões 7.0, 7.3 e 7.4. Né? Então, quem usa aí a versão 8 são pouquíssimos os casos. Eu sinceramente, eu não sei ainda quais são os recursos adicionais que essa versão 8 tem, né? Porque ela saiu há pouco tempo até. Mas a 7.0, 7.3 e 7.4 são as mais utilizadas mais comumente aí. O PHP é uma linguagem muito parecida com a linguagem C, né? Então, assim, como eu perguntei, qual a linguagem de programação que vocês utilizaram nos módulos anteriores, foi justamente para saber se tem alguma semelhança daquilo que vocês já aprenderam, né? Porque o C é exatamente igual, né? Não vou falar exatamente não, mas vou colocar praticamente igual ao PHP, né? Tem uma coisa ou outra diferente, mas a maioria é muito parecido. A gente roda o PHP na maioria dos sistemas operacionais, né? Windows, Linux, macOS, a gente roda o PHP tranquilamente. Ele possui um suporte aos vários tipos de bancos de dados, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, etc. Então, uma linguagem muito legal. E quem que usa hoje o PHP? Várias empresas, grandes empresas, utilizam o PHP. O Google, o Facebook, o Yahoo, né, utilizam PHP, tem aplicações específicas em PHP, e a gente tem também alguns pacotes que foram escritos em PHP que são muito comuns na internet. Então, por exemplo, aquele site lá do Wikipedia, que o pessoal usa muito para fazer pesquisas escolares, pesquisas em geral, ele foi construído na linguagem PHP. E ele pode ser utilizado internamente ou em empresa como base de conhecimento. Então, é uma aplicação que uma empresa pode instalar para armazenar aquele conteúdo que ela considera importante para compartilhamento para os funcionários. Né? Isso aí, até poucas empresas sabem, né? Principalmente as menores, que é interessantíssimo criar esses manuais, essas bases de conteúdo, justamente para facilitar nessa questão de treinamento de pessoal. Tem uma outra aplicação aqui que é um Magento. O Magento é uma loja virtual que pode ser utilizada aí com PHP, né? Mas tem várias outras na internet também, fora essa, mas essa é open source, né? Gratuita. E o WordPress, né, que acredito que seja uma das maiores aplicações que nós temos em relação à escrita em PHP. WordPress, vocês já viram falar aí, gente? Do WordPress. Vou até colocar escrito aqui. Quem já ouviu falar do WordPress? Vou colocar aqui, ó. Quem já ouviu falar? Responde aí, por favor. O que ele faz? Nunca ouvi. É uma aplicação para a gente conhecer, viu? Inclusive, né, nesse momento, até recomendo a gente fazer alguma coisa com ele depois, no finalzinho dessa disciplina, porque é algo que vocês vão falar assim, ó, agora eu consigo até criar um site e vender esse site para a internet. Alguém ouviu falar do WordPress, gente? Lucas, tudo bem, ele foi sincero, falou que nunca ouviu. Alguém ouviu falar do WordPress? Para que ele serve? Ninguém? Não? Certo. Marcele não, Joyce também não. Ok, vocês podem participar, viu, gente? Pode ficar à vontade. Então, essa aplicação aqui, ó, vou até abrir aqui rapidinho. Coloca aqui, ó, WordPress. Ele tem esse negócio .com, né, mas o certo é a gente abrir o .org. Tem uma diferençazinha aqui. O WordPress é um site de criação de blogs.
Então, vamos dizer assim, eu quero criar um conteúdo na internet, eu quero criar um site, eu quero criar algo na internet. Então, o WordPress, a gente pega lá um pacote de arquivos que vão estar escritos em PHP, HTML e CSS, e a gente vai colocar dentro de um servidor. E a partir desse momento, a gente pode personalizar esse WordPress com templates. Então, a gente cria sites muito facilmente usando essa ferramenta. Então, são ferramentas muito importantes que eu falo que para eu criar um site, eu prefiro até usar o WordPress, né? Quando é um sistema web é diferente, igual, por exemplo, esse sistema aqui, eu não uso o WordPress, por quê? É totalmente personalizado, mas quando eu quero criar um site para a internet, aí sim eu uso o WordPress, né? Como funciona isso? Vou dar um exemplo aqui de um site que eu criei usando o WordPress, site da Pai Pirapora aqui, ó, apaipirapora.org.br. Aqui tem uma plataforma WordPress, né, foi personalizada, né, ela aparece com o site mesmo em si, né. Por que eu tô falando que foi personalizado? Porque o WordPress é um blog, então normalmente ela tem aquela carona assim, ó, eu tenho o conteúdo de um lado, tem uma barrinha lateral do outro. Agora eu posso personalizar isso e fazer com que ele funcione numa tela grande, né, igual vocês estão vendo aqui na tela, e a gente consegue colocar um bocado de coisa. Tem links aqui, ó, de conteúdo, né, igual aqui tem lá a equipe que trabalha na PAI e tal, fotos, vídeos, a parte aqui da doação, né, onde que o pessoal preenche o formuláriozinho aqui. Então, até mapa aqui também, ó, que ele carrega aqui, até esse mapa ele demora uns segundinhos para poder carregar. Mas assim, essa é uma base feita em WordPress. Se eu fosse criar esse site do zero, usando só HTML, CSS, uma programação, eu teria muito mais dificuldade. Então, essa questão da gente usar o WordPress ajuda bastante, né? E tem essa vantagem, eu posso cadastrar os conteúdos, eu posso colocar fotos, vídeos de uma maneira muito mais fácil, né? Então, isso aí facilita bastante quando a gente está falando de desenvolvimento. Então, é uma dicasinha que eu já dou para vocês, porque é algo que quem for fazer um trabalho mesmo para fazer a venda, né, de um site, vai ser legal que vocês comecem a pesquisar sobre essa plataforma aí, que ela é inscrita em PHP. Então, acaba que o conteúdo que eu vou passar para vocês vai ser, de certa forma, uma base para vocês desenvolverem direitinho essa ideia aí dentro do WordPress, viu? Uma plataforma muito interessante mesmo. Tem outras ferramentas que a gente precisa utilizar quando eu falo assim de desenvolvimento de páginas web dinâmicas, né, que é um servidor web. Esse servidor web ele é instalado dentro da máquina local. Então, por exemplo, se eu tiver o computador, eu vou instalar o servidor, que normalmente a gente usa um Apache. Tem outros tipos de servidores também, né, mas hoje vamos dizer que é um dos mais utilizados do mundo. Tem essa informação aqui, eu já até atualizei isso, ele não está tão atualizado aqui não, porque essa apresentação aqui ela não está tão nova. Eu peguei de um outro arquivo aqui e não foi do último que eu criei. Mas o Apache é o segundo servidor web mais utilizado do mundo, né? E é o mais comum de ser instalado em máquinas locais justamente pela facilidade. E tem uma ferramentazinha que chama Champ, que a gente instala no nosso computador para executar esse Apache com PHP e MySQL. Então, eu vou até colocar para vocês lá no Classroom o link, né, que vai ter o download dessa ferramenta. Quem não
não quiser instalar, ou quem não puder instalar, ok, gente, a gente vai entender, né? Nós vamos fazer os exercícios usando os recursos nas plataformas virtuais. Mas eu acho bem interessante quem tiver o computador, porque vocês vão conseguir executar o código de vocês de uma maneira muito mais tranquila, muito mais veloz até, né? Então, essa ferramentazinha aqui, ó, do Champ, é a ferramenta que eu uso para executar o Apache, né, que é o servidor web, o PHP e o MySQL, né? Então, quando eu termino a instalação, normalmente eu clico aqui no inicial, digito aqui, ó, Champ, ele mostra aqui para mim, ó, Champ Control Panel, eu seleciono lá, dou Start no meu servidor, né, o que eu preciso lá, um Start aqui é no Apache e no MySQL. Depois eu vou, logicamente, ter mais tempo para comentar com vocês sobre isso, né? É só para a gente ver aqui como é que funciona. Esse servidor Apache é muito importante nesse desenvolvimento, porque é aquele que vai receber os pedidos dos usuários do site e vai armazenar os arquivos, né? O arquivo PHP, o arquivo CSS, as imagens, etc. O MySQL é o banco de dados que a gente vai conectar nessa página para poder buscar informação. Então, é outra coisa muito importante. Você ia falar alguma coisa, Joyce? Não, liguei sem querer. Desculpa. Nada. Beleza. Então, sim, você já tem um Champ. Muito bem, João. Então, são aplicativos, né, vamos dizer assim, muito importantes para a gente utilizar, né? Quem puder instalar, já a recomendação que eu faço, o linkzinho eu deixei aí, vou colocar lá no Classroom também. Quando eu executo aqui pelo Champ, o acesso meu aqui, normalmente eu abro aqui o navegador e digito aqui, ó, localhost, baixar o Champ. Não, beleza. É baixar o Champ. É quem tiver o computador para poder utilizar. Recomendo muito que baixe esse linkzinho que eu mandei. Deixa eu mandar de novo aqui. Já que você saiu, Marcelo. Aqui, ó. Vocês vão baixar essa ferramenta, vão fazer a instalação. Basicamente, a instalação é só clicar em próximo, né? Até o final. A versão que eu estou usando é essa aqui, a 7.4.19. Aí vocês podem utilizar essa aqui também, né? Como eu falei, o PHP 8 ele é muito recente e eu não sei exatamente o que tem de novo aqui, né? Eu não recomendaria utilizar ele agora, não. Quem não tem um computador, viu, Moni, nós vamos utilizar as plataformas virtuais, né? Eu vou mostrar aqui o que a gente vai usar. Inclusive, no módulo passado, nós usamos, né, o Replit. A gente vai continuar trabalhando com ele também. Então, quem tiver o computador, recomendo a instalação. Na hora de finalizar a instalação, vocês podem abrir aqui o Champ, né, dar o Start lá no servidor, igual eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo. Iniciar, digita Champ Control Panel, dá o Start aqui nos dois e digita localhost na barra de endereço aqui do navegador. Ele vai aparecer essa páginazinha aqui, né? É só para mostrar aqui que está rodando o Champ na máquina, a gente consegue rodar os exemplos, beleza? Só que eu quero que vocês façam algo mais prático nesse momento, né? Eu não vou estender muito a aula de hoje, né? Até porque fica um pouco cansativo, vocês estão começando aí agora, mas vamos imaginar o seguinte, a gente tem que entender o básico do código em PHP, né? A gente tem tempo ainda para isso, tem 1 hora aqui que a gente está conectado. Vamos ver se a gente, em 20 minutos aí, resolve o nosso caso. Eu vou utilizar o celular, vou utilizar lá o tablet, legal, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela plataforma
Replit. Como é que escreve esse negócio aí? Deixa eu abrir aqui a aba anônima. Ele já carregou aqui aqui, ó, replit.com. Essa plataforma nós usamos no módulo passado. Ele escreve código de um tanto de linguagem, né? Nós usamos ele para o HTML e CSS, e agora nós vamos usar também para esse código em PHP. Vai ser um código bem simples aqui, só para a gente ver aqui como é que funciona. Se vocês não tiverem, provavelmente você já tem a conta. Quem não tiver a conta tem que criar, né? Só clicar em SingApp aqui, ó. Deixa eu abrir a minha aqui, que já tá aberta, né? Oi, João. Professor, tem como usar o Visual Studio Code também? Pode ser. Mas tem aí que você vai baixar alguma extensão? Sim, aí você vai fazer o uso do Champ, né? Instala o Champ, executa o servidor do Apache e do MySQL, e na hora de abrir o Visual Studio Code, você seleciona esse item aqui do PHP, ó. Você clica nesse botãozinho aqui, que aí ele vai instalar a extensão para fazer a verificação do código. Ah, bom. Obrigado. Nada. Eu normalmente, no dia a dia, uso ele aqui. É muito, muito legal. Isso aqui é multiuso. O Visual Studio Code é muito bom. Para tudo quanto é linguagem. Para Python, para PHP, para tudo. Né? Realmente ele é muito bom. Então, eu vou usar o Replit, né? Para a gente testar aqui. E executar aqui, ó. Primeira coisa, né, lembrando aqui, isso aqui a gente já fez, né, mas é bom lembrar, ó, quando eu quero criar um código novo, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, New Replit, né, ele vai abrir a caixinha e vai perguntar assim, ó, qual a linguagem que você quer trabalhar? Aí eu vou colocar aqui, ó, PHP Web Server. Eu já seleciono aqui, ele já está aparecendo como favoritos, porque são últimos códigos que eu tinha feito. Se não aparecer, vocês clicam em linguagem e começam a digitar PHP. Aí vai aparecer para vocês essas opções. Né? Vocês vão selecionar aqui, ó, PHP Web Server. Qual que vai ser o nome do meu projeto? Vou colocar aqui, ó, Olá Mundo PHP. É o clássico, né, da programação. E vou mandar criar. Certo? PHP Web Server, nome do projeto, mandar criar. Esse nome aqui fica a critério seus. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vou criar aqui, código. Aí ele está mostrando aqui, ó, que esse console vai utilizar o PHP 7.2, né, e tal, beleza. Ele já mostra, inclusive, aqui pra gente um exemplo desse código do Olá Mundo. Né? Toda vez que eu abro um novo código dentro do Replit, ele já abre o código com Olá Mundo. Então, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Olha só. O código está aqui. Né? O que é isso aqui? Ó? HTML, está iniciando o documento. Red é o quê? O cabeçalho, né? Título da página. A body é o conteúdo. E aqui é o que vai ser escrito na tela. Né? Por que vai ser escrito na tela isso aqui? Porque todo código em PHP, ele sempre inicia com essa marcação aqui, ó. Porcentagem, ou exclamação, PHP. Esse comandozinho eixo é a mesma coisa que escreva, né, para escrever alguma coisa. Ele vai escrever o quê? O que está entre aspas, que é esse conteúdo aqui, ó, P Hello World. A gente sabe que dentro das marcações HTML, P significa parágrafo, então ele vai criar um parágrafo aqui e vai escrever o texto lá, Hello World, né, que seria Olá Mundo. Vou até traduzir aqui. Aí ele fecha o parágrafo aqui.
Esse ponto e vírgula aqui acontece todo final de instrução. Então, final de instrução, coloca um ponto e vírgula para fechar. Ele fecha a instrução desse escreva, né, do eixo. E porcentagem. Exclamação, esse sinalzinho ele fecha o PHP. Né? Se eu quiser, eu posso até jogar ele para baixo aqui, ó, para a gente não confundir. Isso aqui é para iniciar o código em PHP, aqui é para finalizar. Isso aqui é o comando que eu vou colocar para escrever a mensagem na tela. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, para executar o código, e ele vai mostrar para mim o que apareceria numa tela do navegador, que é exatamente isso aqui, ó, Olá Mundo. Vocês estão vendo aqui? Olá Mundo, o resultado que ficaria caso eu executasse esse código aqui em PHP. Certo? Então, uma das coisas que a gente percebe aqui é que eu tenho o código HTML também, né? O código HTML está aqui, e eu tenho um código PHP dentro da HTML. Por que que isso acontece? Porque o código PHP, né, que é a programação, ele faz parte de uma estrutura do HTML, porque o HTML é responsável pela estruturação dos arquivos que vão ser exibidos na web. Então, por mais que a programação fique aqui, mas eu tenho que ter a estrutura da página em HTML também. Eu quero formatar essa página, a página não está bonita, não tem nada aqui, o fundo está branco, a letra está preta, normal, o que eu vou fazer? Eu posso usar um CSS para fazer essa formatação. Ou seja, né, aquilo que vocês aprenderam, como eu falei, a gente vai relembrar e aproveitar também. Então, a gente não vai jogar fora aquele conhecimento que vocês tiveram. A gente simplesmente vai aprimorar aqui. E o que vai ter de coisa nova, né, vai ser dentro dessa programação em PHP aqui, ó. Aí vai ter muito mais coisa aqui também para a gente ver. Então, esse eixozinho aqui é muito simples, é um comando de escrever na tela, beleza? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Sim. Sim, não. Sim, legal. Bom. Então, vocês já viram aqui que o básico que eu preciso para escrever o código em PHP é marcação de início do PHP, fecha o PHP, coloca os comandos que eu vou precisar, no caso aqui de escrever, né? Se tiver outra coisa eu vou usar, beleza? Então vamos aprofundar um pouquinho no código aqui. Isso aqui eu mostrei para vocês agora. Então, o trecho do código em PHP ele vai estar entre essas marcações. Isso aqui eu estou repetindo para vocês lembrarem mesmo, viu, gente? Não é para ser repetitivo, não, para facilitar a lembrança suas. Todo o código em PHP vai estar entre essa marcação e essa. E o que está fora não é código em PHP. Então, aqui ó, a gente percebe que isso aqui está fora, isso aqui é HTML, isso aqui está fora, isso aqui é HTML também. Beleza? Uma das coisas que a gente faz aqui, né, e normalmente aqui no RapidKit a gente não precisa fazer, porque quando eu crio um projeto, ele já salva para mim, a extensão dessa paginazinha, ela termina com .php. Para que a gente faz isso? Para justamente ter a condição de reconhecer esse arquivo e o computador interpretar esse arquivo como um PHP. Né? Aí vamos dizer assim, ó, eu estou usando o XAMPP, né, o meu computador para executar o código. O que eu faço nesse caso? Né, que pode ser a dúvida de alguns. João Vitor, você tá com a mão levantada, você ia perguntar alguma coisa? Não, né? Então, aqui, quando eu
for utilizar meu computador, né, igual o Champ, né, eu instalei o Champ. Como que eu executo essa página? Né, só para vocês terem ideia aqui, ó. Eu vou copiar esse mesmo código, certo? Eu vou usar o Notepad++ aqui, que é um editor bem comum. Vou colar esse código aqui, certo? Vou vir aqui, ó, linguagem PHP, beleza? Se eu quiser salvar e executar esse scriptzinho aqui dentro da minha máquina local, isso aqui eu estou mostrando mais para quem vai usar o Champ no computador, viu, gente? Se eu for usar esse arquivo aqui na minha máquina local, vou clicar aqui no botãozinho de salvar, eu vou vir aqui em C2 pontos, Champ, que é onde que os arquivos do Champ ficam, htdocs, então C2 pontos, Champ, htdocs, aí eu normalmente crio uma pasta para esse arquivo, né? Vou colocar aqui, ó, exemplos PHP. Criei essa pasta aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, olá, underline mundo.php. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou salvando nesse diretório esse arquivo que o servidor web vai reconhecer. Então, quando eu clicar em salvar aqui, ó, eu vou poder abrir esse arquivo desse jeito, quer ver, ó? Eu venho aqui, ó, localhost barra, o nome da pasta que foi exemplos PHP, né? Então, exemplos, underline PHP, eu vou pressionar Enter. Ele mostra para mim aqui os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta que eu criei lá. Então, ele mostra aqui, ó, lá mundo. Quando eu clico aqui, ó, ele mostra o resultado desse arquivo aqui para mim, né? Como que ficaria esse scriptzinho aqui que nós estamos executando. Se a gente for olhar, é exatamente a mesma coisa que está retornando aqui, né? Então, pelo menos nesse princípio aqui, ó, é tudo a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, ó, onde que vocês salvam os arquivos para executar no computador de vocês. Então, é champ htdocs barra, aí, como eu falei, recomendo criar uma pasta, depois o nome do arquivo .php. Aí vocês conseguem acessar o conteúdo lá. Beleza? Essas duvidazinhas, no primeiro momento, vai surgir mesmo, né? Vocês podem ir perguntando, o grupo serve para isso, né? Lembrando aí que o grupo nosso é justamente para ter tira as dúvidas, essas discussões aí. Vocês já sabem como é que funciona. Ok. Beleza. Ok. Eu não vou estender mais o conteúdo hoje, não, né? Porque tem muito mais coisa que a gente podia fazer aqui, mas eu vou aproveitar, né, que a gente está na primeira semana aí, a gente vai ter um tempo até um pouquinho maior. Essas aulas nossas vão até o mês de setembro, então a gente vai ter toda semana para trabalhar, para fazer prática. Então, esse primeiro momento é para ter esse contato inicial, para a gente entender, ó, a estrutura básica da linguagem, ela é essa aqui, a gente inicia com essa marcação, tem os comandos internos que a gente pode utilizar, tem o HTML que fica junto também, e para vocês terem uma noção do que é essa ideia da página dinâmica aí. E nas próximas aulas a gente já vai fazer mais exemplos, fazer exercícios também para poder praticar, beleza? Então é só para ter essa noção básica do que seria essa linguagem que nós vamos trabalhar, como que a gente escreve, o que vocês podem utilizar, né? Quem estiver usando o tablet, o celular, pode usar aqui
Replit no ambiente virtual, quem estiver usando computador, recomendação de instalar o Champ e executar o Champ, salvando o arquivo nesse diretório, igual eu coloquei aí, e as dúvidas que tiverem, a gente está à disposição, né? Querem perguntar alguma coisa? Então, tá tranquilo, gente. Acho que até essa parte está tudo bem, professor. Ótimo, né? Que bom. Então, é isso, né? Eu espero que tenham uma ótima semana de aula aí, que vocês comecem com tudo, que possam se dedicar para dar tudo certo, beleza? Grande abraço para vocês. Falou então, professor, abraço.